Eu acho que todo mundo está sabendo da tragédia que está acontecendo em Minas Gerais, com as fortes chuvas e que alagou boa parte de Belo Horizonte e de outras cidades. Já morreram mais de 50 pessoas e tem mais de 50 mil pessoas desalojadas, ou seja, foram obrigadas a sair de suas casas ou perderam tudo o que tinham, perderam suas casas. E o governo Bolsonaro faz o quê? O Bolsonaro ele liberou 90 milhões de verba para as cidades, como se isso fosse suficiente. Mas tá, o maior problema não é esse. O problema é que o governo Bolsonaro ele cortou verbas para prevenção de desastres como esse. Para quem não sabe, o governo Dilma tinha verbas para prevenção de desastre muito altas. Em 2012, a Dilma investiu 4,2 bilhões de reais na prevenção de desastres como esse, de enchentes ou de qualquer outro tipo de desastres ambientais. Tá. O governo Bolsonaro destinou apenas 300 milhões, veja bem, é mais de 10 vezes menos. Só que o governo Bolsonaro empregou apenas 99 milhões no ano passado. Ou seja, de 4,2 bilhões, a verba caiu para 99 milhões. É 43 vezes menos. Então, para cada R$ 1 que o Bolsonaro investiu em prevenção de desastres, o governo Dilma investia R$ 43. Olha a diferença. É muito, muito grande. Eu sei que quando eu falo em números, a maioria das pessoas não consegue mentalizar números. Isso é normal. Então, eu desenhei, eu escrevi para você a diferença do tamanho dos números. Dá para ver aqui, ó, 4,2 bilhões e aqui 99 milhões. Dá para ver a diferença no número de zeros de como o governo Dilma tentava, pelo menos, fazer alguma coisa para ajudar a população e como o governo Bolsonaro tem um descaso total. Só que esse não é o maior problema. O governo Bolsonaro está desmantelando todos os órgãos, como o INPE e outros, que fazem estudos geográficos para ver onde vai ter desastre, onde não tem, como prever esses desastres, como não prever. Pois bem, o governo Bolsonaro está desmontando absolutamente tudo. E aí qual é o resultado? O resultado é que quando tem uma catástrofe natural, ou seja, muitas chuvas, pessoas morrem. Mais de 50 mil pessoas ficam sem casa. E aí não adianta vir falar, mas acontecia também no governo Dilma. Sempre aconteceu. Só que o governo tentava fazer alguma coisa. Eu lembro quando teve em São Paulo também várias chuvas e morreram pessoas, o governo Dilma no dia seguinte liberou 480 milhões para os municípios, para as pessoas, para ajudar a normalizar a situação. O governo Bolsonaro liberou 90 milhões, numa tragédia que matou 4 vezes mais. Em São Paulo morreram, isso foi em 2016, se não me engano, morreram 18 pessoas, agora morreram mais de 50 e a previsão para Minas Gerais é de mais chuva nos próximos dias. Então o governo Bolsonaro destina uma verba 5 vezes menor para ajudar logo depois da enchente, logo depois da tragédia, e numa tragédia que foi 3, 4 vezes maior. Então a diferença é muito grande. Aí você pensa, caramba, mas se o governo Dilma investia 4 bilhões e o governo Bolsonaro investe só 100 milhões, para onde foram esses 4,1 bilhões que o governo Bolsonaro deixou de investir? E aí eu te lembro. Lembra da reforma da Previdência, quando o Bolsonaro ele comprou votos dos deputados, ele gastou 4 bilhões? É o mesmo dinheiro, eu não estou falando que ele tirou daqui para colocar ali, não, porque não é assim que as coisas funcionam. Mas, para comprar voto para a Previdência, para dar lucro para banqueiro, aí tem 4 bilhões, aí teria até 10 se fosse necessário. Quando o Bolsonaro precisa pagar juros da dívida, para quem não sabe, o orçamento desse ano prevê que 45% de todo o nosso dinheiro vai para pagar juros da dívida. Juros da dívida pública é o seguinte, o Brasil paga juros para banqueiros, a maioria são banqueiros bilionários. Todos os meses o Brasil paga. Então 45% de todo o dinheiro dos nossos impostos vai para pagar isso. Então quando você está me assistindo, você paga a internet, não sei se você está no Wi-Fi, se você está no 3G, 4G, na sua casa, alguém paga essa internet. 45%, metade mais ou menos desse dinheiro vai para imposto. 45% do que foi para imposto vai para pagar banqueiro rico. Para isso, o Bolsonaro tem dinheiro. E o governo Bolsonaro que diz que vai bem na economia, vai bem, para quem não sabe, a dívida pública aumentou 9% no ano passado. Foi o maior aumento nos últimos 10 anos.
Então, o Bolsonaro, além de gastar quase metade do dinheiro dos nossos impostos pagando o banqueiro bilionário, ele ainda conseguiu, sabe, sei lá como, aumentar a dívida. Ou seja, nós vamos continuar pagando cada vez mais. E aí é um governo que olha só para eles, para esses banqueiros, para esses mais ricos. O Bolsonaro só pensa neles. Vale lembrar, quando teve a tragédia de Brumadinho, o Bolsonaro ele praticamente não mandou ajuda nenhuma para Brumadinho. O Bolsonaro aproveitou a tragédia de Brumadinho, que foi bem no começo do governo dele, foi nos primeiros, dia 25 de janeiro do ano passado, se eu não me engano, ou 24, ele aproveitou a tragédia para trazer 20 soldados de Israel para fazer propaganda do governo israelense. Os soldados que ficaram no Brasil menos de uma semana foram embora, não ajudaram em absolutamente nada. Foi isso que o Bolsonaro fez. Enquanto isso, a gente via vídeos horríveis depois da tragédia de bombeiros e da própria população ali naquele lugar tóxico, tentando achar corpos e achar pessoas com vidas. E o Bolsonaro nem mandou o exército, ele que gosta tanto de usar o exército para tudo, as Forças Armadas, ele não mandou. Forças Armadas não. Ficaram só os bombeiros de Minas Gerais mesmo ali, arriscando a vida para tentar salvar a gente. E até hoje não acharam várias pessoas que continuam desaparecidas. Esse é o governo Bolsonaro, esse é o descaso do governo Bolsonaro. É um governo que não tem competência para fazer o Enem, não tem competência para ajudar. Imagina se o governo Bolsonaro falasse, tá aqui 1 bilhão para Brumadinho, não tem competência para ajudar a achar pessoas com vida num desastre natural, não tem competência para prever novos desastres naturais, não teve competência para prever, para acabar com o óleo no Nordeste. Eu fui na praia alguns dias e meu pé ficou cheio de óleo, porque tem óleo até hoje em alguns locais, não em todos, mas em alguns locais tem óleo até hoje. E o governo Bolsonaro não conseguiu descobrir nem de onde veio esse óleo. Falaram que era de um navio grego e foi desmentido. E aí ficou por isso mesmo, as pessoas esqueceram, mas o que fica é a incompetência do governo, que até agora não sabe nem de onde veio o óleo e não conseguiu conter e nem colocou uma verba ali para conter o óleo. Os hotéis no Nordeste, vários, tiveram prejuízos muito grandes, estavam vazios no verão porque as pessoas tinham medo de ir e se contaminar com óleo. Mas o Bolsonaro, dane-se, é no Nordeste, não é? Eles não votaram nele, o Bolsonaro ele governa para os ricos e para os ricos que votaram nele. Os que não votaram nele, que se danem, é isso. Ele não é presidente do Brasil, ele é presidente só da parte do país que votou nele, e olhe lá, porque muitos votaram nele e estão sendo enganados até hoje, é o chamado gado. Pois bem, o que acontece é, não teve competência também para acabar com o fogo na Amazônia, e agora o que acontece é, alguém acredita que esse governo vai ter competência para ajudar essas mais de 50 mil pessoas que estão desalojadas em Minas Gerais? Alguém acredita? Alguém acredita no governador que foi eleito do lado do Bolsonaro, que foi eleito porque fez campanha junto com o Bolsonaro, que ele vai ajudar essas pessoas? Ou no prefeito incompetente de Belo Horizonte? Eu, Thiago, eu não sou otário. Eu não acredito. E para piorar, tem um vírus na China, é outra coisa, não tem a ver com desastre natural. Tem um vírus na China, o coronavírus, para quem não sabe, é um vírus que já matou mais de 150 pessoas. Ontem foi o pior dia desse vírus, morreram 38 pessoas, tem mais de 5 mil pessoas infectadas. O presidente da China diz que esse coronavírus é um demônio. Palavras não minhas do Thiago, palavras do presidente da China. Ele se encontrou com o presidente da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, falou: o coronavírus é um demônio, é bem pior do que os outros vírus, as outras epidemias que passaram pelo mundo. É muito perigoso. E o maior problema do coronavírus é que o governo chinês geralmente omite dados. Então, se eles estão dizendo que cento e poucas pessoas morreram, mais de 150 morreram, e que tem 4 mil infectados, 5 mil infectados, pode ser muito mais. Muito mais. Porque nas últimas epidemias, o governo chinês omitiu dados até 2, 3 meses depois. E aí depois viu-se que era bem maior a epidemia do que o governo chinês falava. Quando eles já tinham algum tipo de cura ou alguma coisa para controlar, eles falavam: a epidemia foi bem pior do que a gente falou. E agora tem esse vírus que é bem pior do que os outros e já se espalhou para a Europa, já se espalhou para o Japão, já tem 9 casos no Brasil. Imagina se esse vírus chega aqui com a incompetência desse governo. O Brasil vai virar um caos, porque, ao que tudo indica, o vírus se transmite, a maior forma de transmissão do vírus é pelo ar.
tá lá, fica doente, você respira perto de outra pessoa, você pega o vírus, você espirra, tosse, uma coisa assim, você pega o vírus. E aí, o vírus é altamente contagioso e várias pessoas estão morrendo na China. A China é aquele país que está fazendo um hospital com mais de 1.000 leitos em uma semana. Em uma semana, o governo chinês está construindo um hospital com mais de 1.000 leitos. Agora, imagina quanto tempo o governo Bolsonaro vai demorar para construir um hospital, se necessário, caso esse vírus chegue no Brasil. Não vai construir hospital. Sabe o que o governo Bolsonaro vai fazer? Eu aposto. O governo Bolsonaro vai aproveitar para falar, ó, tá vendo como o SUS é ruim? O SUS é ruim, a gente tem que privatizar o SUS, a gente tem que ser tudo privatizado, o que é público é ruim, tem corrupção, então privatiza. É isso, eles vão aproveitar o vírus para falar que tem que privatizar o SUS. Assim como o governo Bolsonaro aproveita tudo que acontece para falar que tem que privatizar. Se acontece alguma coisa ruim em algum lugar, tem que privatizar. Um exemplo é o Witzel, lá no Rio de Janeiro. A água está suja, aí o governo fala que tem que privatizar a empresa de água. É sabotagem, mas tem que privatizar que aí não acontece mais. É sempre assim. A Embraer fez alguma coisa? Não, privatiza a Embraer. Se faltar a luz, privatiza a Eletrobras. E vai nessa. E o governo nunca olha para mim, para você, para nós, para o povo. Se a esquerda não ganhar as próximas eleições, e isso começa ganhando eleição para prefeito, porque muito disso contringente, prefeituras também podem fazer. Mas se a esquerda não ganhar as eleições para prefeito, eleger centenas, milhares de vereadores e não ganhar as eleições de 2022 elegendo maioria no Congresso, a gente está ferrado. Por quê? Gente, o Brasil aguenta alguns anos com governos como Temer e com um governo como o Bolsonaro, que é 100 vezes pior do que o Temer. Mas o Brasil não aguenta 8 anos. Não aguenta. O estrago que ele faz, a gente sabe, faz um castelo de cartas. Você demora anos e anos, demora um tempão para construir o castelo. Para destruir é um segundo. Para reconstruir é difícil. Então, para o Bolsonaro estragar em 4 anos, em 8 anos, ou sabe, sei lá em quanto tempo, é fácil. Para a gente reconstruir pode demorar décadas. Então, ou a gente começa a se organizar para acabar com o governo Bolsonaro antes de 4 anos, ou para não deixar que a direita ganhe as eleições, essa direita bolsonarista, ou nenhuma outra direita, a esquerda ganhe as eleições em 2022, ou vai ser tarde demais. Então, vamos focar em pedir, em pressionar as esquerdas para aprenderem a se comunicar, para ganhar a eleição, porque comunicação ganha eleição. E como dizia o Chacrinha, quem não se comunica se estrumbica. Então, eu nem sei o que significa essa palavra, porém, a gente entende que tem que se comunicar para ganhar, senão não tem como. O Bolsonaro se comunicou, ele ganhou, e a gente fala, o Bolsonaro está em queda, a popularidade dele está em queda, mas o que acontece é que esses 30% que gostam do Bolsonaro, eles vão votar. Os que não gostam do Bolsonaro, muitos deles não vão votar, eles se abstêm, abstenção, ou eles votam em branco e nulo. E aí o Bolsonaro ele tem essa vantagem na eleição, que ele consegue eleger muita gente, porque eles são radicais, fanáticos e vão votar. É isso. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, deixa o seu comentário sobre a tragédia em Minas, sobre o que o Bolsonaro está fazendo aí e se inscreve no canal. Vamos aqui fazer oposição e continuar fazendo oposição todos os dias juntos. Falou!